E a gente recebe aqui nos nossos estúdios da CNA em Brasília a Bárbara Evelyn Magalhães Silva, ela que é coordenadora de projetos da ATEG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Bárbara, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Muito obrigada, Bruno. Olá para todos os nossos ouvintes e o pessoal que nos acompanha, os produtores e produtoras rurais, os nossos estudantes, enfim, todo mundo que está aí nos ouvindo. Vamos falar aqui de técnicas. A Bárbara vai trazer aí algumas técnicas que podem ser aplicadas por esses produtores rurais lá no campo, né? Como forma deles aumentarem a produtividade nas lavouras, né, Bárbara? Exatamente. A gente falar de produtividade é algo bastante amplo, né? Principalmente considerando que a gente trabalha com atividades animais e atividades da parte de vegetal. E a gente falar de produtividade talvez é o que o produtor mais queira ouvir, né? Qual é o segredo envolvido aí nesse aumento de produtividade para geração de renda, para os ganhos dentro do negócio. E falando nas questões climáticas, né? As mudanças climáticas, a gente sabe que essas temperaturas elas podem serem graves na agricultura brasileira, né, Bárbara? E o agronegócio, na verdade, ele vai precisar aí se adaptar, né? Para que os efeitos do El Niño, por exemplo, não afetem tanto a lavoura, né? Exato. Algumas questões a gente consegue prever por séries históricas, né? E outras a gente tem que começar a se antecipar para que o nosso negócio tenha essa resiliência. Alguns fatores a gente encaixaria aí dentro dos fatores não controláveis e o clima é uma delas, tanto falando em chuvas, falando em períodos de seca, falando em pluviosidade, enfim, a janela de produção que cada dia muda para cada uma das culturas. O que acontece no norte não é o mesmo que acontece no sul e o produtor rural só consegue se preparar a partir do momento que ele conhece o negócio dele, a partir do momento que ele entende como que a produção dele funciona e como que a região dele se comporta. Ainda que tenham eventos mais drásticos, o que der para antecipar é algo que a gente sempre recomenda. E hoje a gente está vivendo o El Niño, né? Porém, já existe aí previsões de que o Laninha vem com força total já no mês de junho, né? A gente vai ter aí até março, esse período crítico, digamos assim, em razão dos efeitos do Laninha, do El Niño, porém, em junho já tem aí a previsão do Laninha seguir com força total aqui no Brasil, né? Exatamente, são fenômenos bastante diferentes, né? E eles se comportam diferente em cada região. E isso tem impacto direto, inclusive, no preço, né, do alimento que chega na mesa do consumidor. Então, acaba que todo mundo sofre de alguma forma com essas intempéries aí. E já que estamos aqui para debater dicas, né, trazer, na verdade, dicas para esses produtores rurais, queria que você trouxesse aí quais as dicas que esse produtor que está nos ouvindo, independentemente da região, da cultura, que ele pode aí aplicar de forma prática, rápida, para que ele possa conseguir aí aumentar a sua produtividade. A chave, eu diria, é conhecer muito bem o negócio, partindo desde o que ele produz, como ele produz, qual que é a dinâmica do negócio dele, qual a estrutura que ele tem para aquela produção. Se a gente for falar de vegetal, por exemplo, a gente tem várias questões que influenciam na produtividade, que vão desde o clima, o pH do solo, a própria variedade. São várias as questões relacionadas a essa produtividade. Às vezes eu tenho uma variedade que o potencial máximo dela está aquém daquilo que eu pretendo enquanto produtor, enquanto empresário rural. A mesma coisa a gente fala quando a gente trata da cadeia produtiva, enfim, das várias cadeias produtivas de origem animal. A gente tem os cuidados com a sanidade, os cuidados com a alimentação, os cuidados com a genética desse meu rebanho, para que eu consiga estabelecer um teto de acordo com aquilo que a minha cultura, que a minha variedade, que o meu perfil genético de rebanho é capaz de alcançar. E aí, falando um pouco de produtividade, acho que cabe esclarecer que a produtividade, eu sempre estou falando de quanto que eu produzo em relação à minha unidade produtiva. Então, pode ser uma produção por área, pode ser uma produção por animal, e isso tudo depende de um olhar muito mais abrangente do meu negócio para que eu consiga definir se aquilo que eu tenho de expectativa é aquilo que o meu negócio, nas condições de hoje, na estrutura de hoje, eu consigo alcançar. Mas teria, por exemplo, Bárbara, alguma técnica que esse produtor, independentemente da cultura que ele trabalhe ou da região onde ele esteja, que ele possa aplicar e que sirva de praticamente exemplo para todos?
Tem algumas, né? A gente pode falar aí que tanto para a produção animal quanto para a produção vegetal, o solo é a nossa base. E aí, em se tratando de solo, alguns cuidados básicos precisam ser tomados pelo produtor, né? Entre elas, a gente cita fazer uma análise de solo, daí eu conheço o potencial, o que aquele solo está oferecendo para a minha planta, se eu tenho uma condição de fertilidade adequada, se eu preciso corrigir, se esse meu solo está com acidez alta, se ele é um solo salino, para que eu consiga tomar as decisões em cima daquele solo, para que ele tenha, para que ele me ofereça o que eu preciso em termos de nutriente, em termos de capacidade de retenção de água, para que eu possa ter desenvolvido aí as minhas culturas vegetais e também o pasto, por exemplo, que é um insumo principal da bovinocultura e de tantas outras criações de animal. Então é isso, para quem pensa em empreender no meio rural, é dar atenção total ao solo. Primeira dica. Exatamente. Conhecer o seu solo e saber que o solo varia de região para região, varia de acordo também com a quantidade de chuva que tem naquela região, o histórico de plantio que você trabalhou naquela sua área. Então, tudo isso vai influenciar. E aí eu faço análise de solo uma vez e esqueço para lá? De forma alguma. Periodicamente é importante que você volte a esse solo, volte a esses talhões, faça a coleta de amostras, mande para um laboratório credenciado para que você tenha a noção real do que aquele solo está oferecendo. E aí, além dos cuidados com o solo, vem os cuidados periódicos também com a cultura ou com seu rebanho. Às vezes a gente dá exemplos muito simples dentro da assistência técnica e gerencial, que é, por exemplo, o gasto de energia que um animal tem para se deslocar até um bebedouro. Então, o fato do produtor trazer o bebedouro para dentro das áreas de piquete para uma praça de alimentação, às vezes o produtor consegue estruturar essa praça de alimentação, ele já reduz o gasto energético desse animal e esse animal consegue dar um retorno melhor. Então, são algumas questões que a gente volta na história de conhecer o negócio. Se eu olho para a minha estrutura, se eu consigo reconhecer onde estão os potenciais de melhoria, quais são as coisas que eu consigo fazer a curto, médio e longo prazo, e quais são as coisas que eu tenho maior custo envolvido e menor custo envolvido, para que eu consiga direcionar o meu planejamento, para que eu consiga trabalhar de forma eficiente, é o que vai fazer diferença se o seu negócio é competitivo ou não. Ou seja, a gente fala de produtividade e a gente caminha num rumo que leva para a gestão do negócio em si. São interligados, técnica e gerencial, o gerenciamento do negócio. Falando um pouquinho agora do atendimento da assistência técnica e gerencial do Senar, qual o impacto dessa assistência na vida desses produtores? Eu diria que o principal é o produtor se apropriar do negócio dele. Ele conhecer desde quais são as fragilidades, quais são as fraquezas, as oportunidades, ameaças da empresa dele, né? O produtor passar a ver esse negócio rural como uma empresa rural, entender quais são os custos, aonde ele pode melhorar, que tipo de custo que ele pode diluir para ele aumentar esse potencial produtivo, mas aumentar de forma eficiente, otimizar os recursos que ele tem na propriedade, olhar para o seu negócio em si e identificar quais são os pontos de estruturação para que ele tenha uma base mais sólida e ele possa, de fato, oferecer um produto que tenha qualidade, mas que traga também renda para ele. Ao final das contas, né, o que importa é o quanto mais ou o quanto eu consigo colocar dentro do bolso. Bárbara, tecnologia e inovação já são uma realidade no campo, né? Já são uma realidade e eu diria que aquele produtor que ainda não buscou está perdendo tempo, passou da hora. Que, querendo ou não, é o que alavanca também essa questão de produtividade, é a tecnologia que eu consigo implementar. Né? A quantidade de horas que eu consigo economizar com a máquina, a quantidade de tempo que eu destino para uma colheita, por exemplo, que eu consigo reduzir e quanto que eu consigo investir para aquela minha produção ser de qualidade e acontecer no menor tempo esperado. E aí, tecnologia, a gente tem um rol, desde as mais básicas até tecnologia, hoje a gente falando de drone, pulverização com drone e outras tantas que a gente já tem aí no mercado. Quase 4 milhões, ou arredondando aí, 4 milhões de atendimentos em todo o país, pela TEG, pelos técnicos de campo da TEG, nesses mais de 10 anos, né, de assistência técnica
quase 300 mil produtores, né, engajados, né, atendidos, na verdade. Como é que você avalia esse trabalho que vem sendo feito pelo Senar em prol desses produtores? Nos últimos 10 anos, nós tivemos o prazer de acompanhar várias histórias, vários produtores, a assistência técnica sendo ampliada em vários estados, e em todos eles, todos esses caminhos que a gente foi trilhando para alcançar os números que você citou, mostraram para a gente muita coisa, entre elas que a gente ainda tem muitos produtores para alcançar. A gente tem metas audaciosas e são metas que a gente busca desde a nossa diretoria até a ponta nos estados, pois cada produtor, independente de onde ele está, ele pode estar precisando de um apoio, de um suporte técnico e gerencial para fazer tudo isso que a gente conversou, de uma forma assessorada, com o suporte de um profissional da área. Então, o que a gente consegue visualizar disso tudo é que a parte técnica sem o gerencial e o gerencial sem a parte técnica, dificilmente eles vão caminhar com êxito. Então, a gente trabalha muito essa questão de desenvolver no produtor essa capacidade de gerir esse negócio, de gerenciar esse negócio da melhor forma, para que ele consiga ser capaz, depois do momento que a gente deixá-lo, ele tenha condições de caminhar com as próprias pernas, de abrir novos mercados, de ter um produto diferenciado, de ter uma geração de renda para ele, para sua família, e isso pode ser ampliado, e a nossa pretensão é que seja ampliado nos próximos anos aí consideravelmente. Para a gente finalizar falando dos projetos, você como coordenadora, algum projeto em específico que você queira aqui trazer para a gente que está saindo do fornil e que vai seguir mudando a vida desses produtores rurais em todo o Brasil? O que eu tenho para dizer em relação a isso, Bruno, é que as nossas regionais são incansáveis, elas têm projetos gerando todos os dias aí, cada vez projetos mais audaciosos, e aqui na nossa diretoria a gente busca captar projetos junto a organismos internacionais, ao governo federal, que possam potencializar. E aí são vários, né? A gente está falando de projetos de cadeias produtivas, a gente tem parcerias institucionais sendo formalizadas, ainda não dá para dizer assim, exatamente qual vai despontar, e eu creio que vamos ter muito trabalho para isso, né? As parcerias, elas nos auxiliam, mas tem muita coisa que o Senar faz por conta própria, e a tendência é que a gente faça cada dia mais para alcançar mais produtores, levar mais inovação para o campo e fazer o agro continuar pujante da forma que ele é. É o Senar transformando vidas desses homens e mulheres do campo. Bárbara Evelyn Magalhães Silva, coordenadora de projetos aqui da TEG, do Senar. Quero imensamente agradecer sua participação conosco nesse bate-papo aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, Bruno, agradeço a todos que nos ouviram. Até a próxima. Até mais.